Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, celebrando a Eucaristia nessa terça-feira, é importante nós vermos Jesus, e Mateus destaca isso no seu Evangelho, Jesus que vai revelando, que vai realizando os sinais que provam o seu messianismo, que revelam que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador. Aqui nós temos no Evangelho de hoje a cura e a libertação deste mudo, deste surdo mudo. E é bonito ver que Jesus realiza o sinal e nós temos duas reações totalmente diferentes. O povo reage dizendo: nunca se viu coisa igual em Israel. Realizam quase que uma profissão de fé. Nunca se viu coisa igual em Israel. Então Jesus, que supera tudo aquilo que já havia sido feito, supera o passado, realizando algo novo. Só que somente o coração aberto à novidade a experimenta. E os fariseus, infelizmente, não estão abertos de forma alguma à novidade de Deus. Jesus realiza o novo, mas é preciso abertura a esse novo. Eles estão fechados nos seus preconceitos. Estão fechados na religiosidade que praticam e, portanto, não estão disponíveis para que Deus os surpreenda. Eles estão, de verdade, totalmente fechados. E, portanto, o mesmo sinal, que é a cura e a libertação, tem reações tão diferenciadas. A multidão reage aqui positivamente. Nunca se viu coisa igual em Israel. Agora os fariseus vão dizer: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Portanto, interpretam de uma forma totalmente errada, errônea, aquilo que Jesus havia realizado. Reações diferentes, mas porque o sentimento do coração é outro. Portanto, a liturgia de hoje, nos apontando esse caminho do projeto de Deus na nossa vida, nos mostra que também, se os nossos conceitos, se os nossos projetos, eles não se convertem no Espírito Santo, nós permanecemos presos a nós mesmos, escravos às nossas ideias. E o novo de Deus não pode nos surpreender, porque nós não estamos disponíveis para Ele. Por isso o Evangelho mostra Jesus que ensina, que prega o Evangelho do reino,
que está curando todo tipo de doença e enfermidade. Esse Jesus cheio de compaixão, que se compadece da multidão, que se compadece do povo que está cansado, que está abatido, como ovelhas que não têm pastor. Jesus olha esse rebanho de pessoas que até com a sua autoridade estão na messe, mas não são trabalhadores da messe. Aqui tem uma grande diferença. Uma coisa é fazer parte da messe, outra coisa é ser trabalhador da messe, ser aquele que trabalha para o reino de verdade. Porque esse ser trabalhador da messe, Jesus deixa claro no evangelho de hoje, é um dom. Quando Jesus, olhando a multidão, faz essa afirmação de que eles são como ovelhas sem pastor, ele não disse aos discípulos, nesse momento, ide e trabalhai, ide formar trabalhadores. Jesus coloca os discípulos numa posição interessante. Jesus coloca os discípulos numa atitude onde eles devem pedir ao Pai. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Pedi, porque é dom do Pai. É o Pai que escolhe, é o Pai que envia, e enviando capacita para que sejam trabalhadores da messe com as virtudes do Supremo Pastor, com um coração cheio de compaixão, para que esse coração tomado pela compaixão possa realmente viver a vontade do Pai. Por isso que nós cantávamos no Salmo, confia Israel no Senhor. Porque nós vemos na primeira leitura o povo tomado pela infidelidade porque não confia no seu Senhor. Porque vive a desconfiança. Como começa a profecia de Oséias? Constituíram reis sem minha vontade, constituíram príncipes sem meu consentimento, sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos e para a sua perdição. Ou seja, os projetos todos aqui foram carnais. Não foram projetos no Espírito de Deus, na vontade de Deus, no consentimento do Senhor. E o poder que tinham aqui expresso na prata e no ouro, serviu para a idolatria, para a perdição. Então nós vemos um círculo vicioso de perdição por causa da falta de confiança, por causa da desobediência, porque não fizeram seus projetos no Espírito, foram projetos carnais. E aqui é preciso afirmar que o projeto carnal, ele é muito difícil de levar à frente. Ele é muito pesado. Porque o projeto carnal é um projeto que conta só com as minhas forças. Ele conta só com as minhas atitudes, com a minha capacidade humana apenas. Já o projeto de Deus não. O projeto de Deus conta com a sua graça. Conta com a ação do Espírito. E nós podemos construir na vida qualquer um desses dois projetos. Depende de cada um provar esses projetos para que sejam de verdade projetos em Deus. Projetos que acontecem na justiça de Deus, onde nós não nos esquecemos de Deus sem colocar justificativas. Esse é o grande risco. Colocar justificativas como o povo de Israel que está fazendo, colocando os sacrifícios que realizam, as obras que estão realizando, mas elas não são aceitas. Não são aceitas porque não brotam do coração. Lembremos que a profecia de Oséias está fazendo um trabalho com o povo aqui para falar-lhes ao coração, para que os projetos brotem do coração, brotem de Deus e possam então ser edificados na graça. Até quando, diz a profecia, ficarão sem purificar-se? Semeiam ventos, colherão tempestades. Meus irmãos e irmãs,
A liturgia muito belamente nos pergunta o que nós estamos de verdade semeando na nossa vida. Quais são os projetos que nós estamos visualizando e estamos realizando? Quais são os projetos que nós estamos estabelecendo na nossa caminhada, na nossa vida? Já que a vocação é dom do Pai e deve então ser vivida na sua vontade. Deixei por escrito grandes e numerosos preceitos, mas estes foram considerados coisa que não lhes toca, considerado coisas que não lhes serve. Os meus preceitos não serviram para eles. Por isso o povo rejeitou o bem e agiram simplesmente movidos pelos seus caprichos, pela sede do poder. Eram guiados por uma malícia interior. E a liberdade em Deus, sem dúvida, ela nos chama, nos convoca, para que nós tenhamos uma responsabilidade concreta no Espírito. Liberdade em Deus significa também responsabilidade no Espírito. Senão, os nossos projetos serão carnais, sem a verdade de Deus. Quem semeia na carne, colhe sem dúvida corrupção. Quem semeia no Espírito, colhe vida eterna. Portanto, meus irmãos e irmãs, aqui nós vemos o povo de Israel, que irá experimentar, infelizmente, o abandono de Deus, porque simplesmente se comprometeram apenas com as suas próprias forças. Feche seus olhos um instante. E diante da palavra de Deus, faça a sua oração. Estabeleça o seu compromisso de coração com o Senhor. Projetos construídos em Deus. Para que nós não fiquemos como os fariseus, fechados em nós mesmos, impossibilitados de interpretar o bem que está à volta, de perceber os sinais de Deus, de contemplar a manifestação do Senhor e a ela dar uma resposta de quem reconhece a Deus, de quem ouve a sua voz. Pense no seu namoro, no seu matrimônio, na educação dos seus filhos. Pense em tudo isso e assuma um compromisso. Eu quero viver o projeto de Deus em tudo aquilo para o qual eu fui constituído. Eu quero viver esse projeto de Deus. Não quero fazer o meu projeto simplesmente carnal, porque ele será um projeto fracassado, um projeto vazio, um projeto sem vida, um projeto sem o Espírito Santo. Que também eu possa reconhecer as tuas maravilhas, reconhecer a tua presença. Que nós façamos da palavra de Deus ouvida, celebrada, um compromisso hoje de vida neste santuário, Pai das misericórdias. Que o encontro com a misericórdia dilate o nosso coração, para não vivermos um projeto carnal, mas um projeto de acordo com a vontade do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!